Olá, pessoal, tudo bom? A gente está iniciando mais um podcast do Clube dos 100. O Clube dos 100, para quem não conhece, é um clube de networking focado no desenvolvimento do empresário. E aí, hoje, a gente está aqui iniciando mais um podcast. A gente está recebendo alguns convidados especiais, né? Quem não assistiu aí ainda, pode olhar nosso canal aí que tem alguns vídeos. E eu sou a Evelyn Mota. Sou a Tabata Dantas. Hoje a gente está com um convidado aqui, um especialista. Nosso primeiro episódio das séries que a gente vai trazer alguns especialistas para trazer temas importantes para a vida do empresário. No caso, hoje, para a vida da empresária, mais eu acho, né? A gente queria receber o cirurgião plástico renomado, Fernando Bianco. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Espero que eu consiga somar alguma coisa aí para Prazer é quem nosso. poder assistir. Fernando, ele não é daqui do Rio, né? Mas ele estudou, se formou e começou o consultório na Baixada Fluminense. A gente tem. E toda essa história começou aqui na Baixada. A gente tem priorizado em trazer pessoas daqui da Baixada que fazem a diferença no nosso estado, no nosso país, mas que começaram aqui a história. Então, o Fernando está aqui hoje para dividir com a gente um pouquinho mais. Inclusive, a gente já até recebeu aqui no podcast a Marina, né? Que é a esposa do Fernando. E ela conta um pouquinho sobre a história da clínica lá, né? Fala sobre os serviços que você... A dona da empresa, A dona, né? A dona da Bianco. E ela conta sobre a experiência do cliente. E aí hoje a gente vai receber o Fernando aqui mais um pouquinho focado na parte de cirurgia plástica, que é a especialidade do Fernando aí. Já tem alguns anos de experiência aí dentro dessa área, né? E a Marina fala, quem assistiu o podcast, ela fala que ela monta o palco e o Gustavo Lima dela, no caso, Fernando, chega lá para fazer o show. E é um show, não vou dizer que é um show, mas assim como o Gustavo Lima é um objeto de desejo de muitas pessoas, a cirurgia plástica é um objeto de desejo, é um sonho. Hoje você é uma referência, é um objeto de desejo fazer uma cirurgia com você. Você sabe que está num patamar hoje diferente. Mas eu acho que as pessoas, assim como a gente quer um ídolo, a gente quer estar com um ídolo, qual foi a maior história assim mais diferente que uma paciente fez para poder estar operando com você? Você tem alguma história para dividir com a gente? Tem uma história engraçada. Eu estava lembrando, você me perguntou sobre isso, e aí eu lembrei que teve uma paciente nossa, não vou falar o nome, né, mas ela fez uma cirurgia de mama e abdômen. Era uma paciente super humilde, assim, e aí no pós-operatório, já estava operada, ela me contou que ela tinha ganhado na raspadinha do Rio. Eu falei, ué, doutor, eu não tenho dinheiro para operar com você. Então ganhei na raspadinha do Rio e aí eu fiz as minhas prioridades. A primeira era comprar minha casa. A segunda era comprar, ela era taxista, minha autonomia. E a terceira foi operar com você. Eu achei o máximo, isso, achei muito legal, né? Você vê a prioridade do sonho mesmo. Sim, é um sonho. Ela falou assim, eu tava nas minhas prioridades, então eu achei bem legal. E vocês têm uma coisa muito forte, né? A Marina trouxe isso muito forte, de vocês focarem muito no paciente, né? Ali dentro da clínica. E vocês realmente colocam isso como uma realidade. É um sonho e vocês tratam aquilo realmente para realizar o sonho da pessoa de alguma forma, né? A gente veio a gente fazia uma cirurgia plástica boa e barata, mas muita quantidade. E aí, de uns anos para cá, a gente começou a focar na qualidade. Né? E aí a gente diminuiu o número de cirurgias, diminuiu o número de atendimento e começou a focar na experiência do paciente. O paciente tinha uma cirurgia muito boa, mas ele tinha um atendimento ruim. E ele pagava pelo atendimento ruim e pela... Então, por mais que a cirurgia ficasse boa, a experiência dele era espera, estrutura, o pré, o pós, era uma estrutura... Era boa para o que a gente se propunha a fazer, mas no geral era uma coisa ruim. E a gente veio mudando isso para não só oferecer uma cirurgia de excelência, mas um atendimento de excelência. E é muito difícil fazer isso. Sim. Eu soube, né, que você tem diversas especializações aí. Durante a carreira foi acumulando alguns estudos, já até viajou para fora ali para pegar algumas técnicas específicas. É. E aí eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa jornada, por que querer ir buscar fora, qual a importância de estar se aperfeiçoando. Na verdade, assim, até a gente fazer essa transição, independente de fazer muito movimento e uma cirurgia mais barata, a atualização nunca parou. Então, desde o primeiro ano que eu me formei, eu sempre fiz especialização todos os anos. Então, pelo menos um congresso no Brasil, um congresso fora do Brasil. Geralmente eram mais. Hoje eu tenho o prazer de poder falar fora. Então,
eu tenho essa oportunidade agora de participar da educação. Mas até a gente conseguir fazer essa transição de excelência, muitas coisas que eu aprendi eu não tinha como botar em prática, porque eu não tinha tempo, de tanta cirurgia, de tanto tempo. Então, às vezes, eu fazia um curso de lipo-HD. Esse curso de lipo-HD me exigia uma curva de aprendizado e eu não tinha essa curva de aprendizado porque não dava tempo, porque ia aumentar meu tempo cirúrgico. Então, diminuir os pacientes acabou melhorando a qualidade da cirurgia, que eu já achava boa, mas ela ficou melhor. E aí você vai girando, aí você faz uma especialidade, você faz uma outra subespecialidade, você compra um aparelho, você vai melhorando aquilo que agora você tem tempo para Tem melhorar. quanto tempo já que você está nesse Cirurgia mundo da plástica. cirurgia? Eu acabei em 2007. É, bastante tempo já. Muito. Tô velho, 2007 eu ainda estava no Mas ensino essa médio. chave vocês viraram quando? Essa chave? Pós-pandemia. Na verdade, antes da pandemia foi quando eu comecei a falar em alguns congressos. Quando você começa a falar em alguns congressos, você começa a conhecer muita gente. E aí você começa a trocar mais experiência, porque na plástica não tem muito essa troca de experiência. E aí você começa a trocar experiência com... a internet trouxe isso, né? Então, a gente tem um grupo de WhatsApp que tem gente do mundo inteiro. E aí, antigamente, você tinha que encontrar um colega para perguntar quanto é que está a sua consulta. Agora você bota num grupo e como é que você cobra, como é que você atende. Hoje em dia, a informação é muito rápida. Então, pré-pandemia, eu já fui submetido a essa realidade e pós-pandemia, a gente botou mais em prática. E vocês fizeram vários cursos de gestão também, né? Da clínica, vocês tiveram Muito muitas... difícil, né? A parte mais difícil eu já sabia fazer, que era operar. Entendeu? Aí fazia, teoricamente, a parte mais fácil, mas é super complexo se botar isso tudo para funcionar. Desde a ligação telefônica, o treinamento da equipe, como é que se atende, como é que você passa preço, como é que você consegue valorizar o seu trabalho. É muito complicado isso. A gente fala muito no clube, né? Que o que a gente sabe, o que a gente é muito bom no que a gente é bom. Mas você gerir uma empresa é muito diferente de você ser só um bom médico, né? É toda uma estrutura que vem por trás, Não tem nada a ver. que depende, exatamente. Totalmente E até diferente. entender que não é só mais um médico, mas que é um médico e um empresário. Entender que não é só ali um prestador de serviço, Que é uma mas marca alguém que agora, tem né? uma marca, que tem uma empresa, que precisa gerir essa empresa e não só atender um paciente, né? Então, até essa chave para virar, acho que, não sei como foi no seu caso, mas a gente acompanha e conhece algumas pessoas que demorou um pouco para conseguir ter esse entendimento, ter esse pensamento, para hoje conseguir gerir a empresa, né? E, na verdade, eu fui... o estalo veio quando eu fui visitar um amigo meu no Sul para aprender uma técnica cirúrgica, que era a recuperação em 24 horas. Isso foi em 2019. E aí, quando eu cheguei lá, ele falou, tem que ficar aqui uma semana. Eu falei, poxa, uma semana é muito tempo, né? Tem que trabalhar. Ele, não, é uma semana ou nem vem. Eu falei, então tá, vou ficar uma semana. Aí o primeiro dia a gente chegou, cirurgia, tudo. No outro dia eu sabia que ele ia fazer consultório. Eu falei, tá, então amanhã eu vou dar uma volta, vou ver se eu visito outra pessoa. Ele, não, amanhã você tem que ficar no consultório. Eu falei, mas eu vou ficar no seu consultório vendo você atender? Ele falou, tem que ficar. De 9 da manhã às 6 da tarde. Eu falei, cara, que cara, né? Babaca, tudo bem. Amigo, fazer, hein, né? gente? É meu amigo, é meu amigo. Aí eu falei, tá bom, né? Cara marrento, vou lá. E aí ele me botou sentadinho. Cara, foi a melhor coisa, foi melhor que a cirurgia. Porque imagina, eu atendia as pessoas em 5 minutos. Eu chegava lá, o cara levava 1 hora, explicava, examinava. E eu falava, cara, eu sei operar, mas eu não sou mais tão médico. E eu preciso resgatar isso, entendeu? E ele fez uma pergunta que foi muito legal. Ele falou assim, a gente conversando, não sei o quê, ele falou assim, ele perguntando como é que era o atendimento, não sei o quê, ele virou e falou assim, a sua esposa seria sua paciente? Né? E não seria. Não, eu acho que ela não iria se submeter. Ele falou, e a sua esposa não é o que você quer de paciente ideal? É uma Então, porrada, né? Porrada. E para botar isso em prática? Logo depois, pandemia. E aí eu peguei um monte de insights dele, foi o primeiro cara que me deu uma luz assim de consulta, de compromisso com o paciente, e aí foi muito legal. É porque realmente você bombava, né? Era aquela loucura, o consultório dele, até a Marina falou aqui. Fizeram fila, né? Não, levava a multa do prédio, porque tinha gente demais no corredor, e aí mudaram para uma sala, tem
40 cadeiras na sala. Hoje você chega lá, não tem ninguém na sala, porque não tem mais espera, porque é outra experiência, né? O Bianca Experience. Ela que se deu bem, porque ela é oftalmo, então ela tem de plano, então ela tem mais volume, e acabou que ficou bom pra ela. Mas foi realmente uma mudança d'água pro vinho, né? Que você tinha um boom e falou, não, calma aí, eu quero qualidade, não quantidade, vamos remodelar, vamos repensar isso aqui tudo. Não, é muita doideira. Aí eu voltei de lá com umas ideias e eu tinha o consultório na Barra, que era bem menor. E era um consultório que não tinha tanto volume. Eu falei, eu vou fazer minhas experiências no consultório da Barra. E aí eu comecei a fazer cobrança antecipada de consulta. A paciente que ela pagava antes, ela tinha um valor mais barato. E aí começou a dar certo na Barra. E aí eu fui implementar isso em Nova Iguaçu. E deu errado pra caramba. Entendeu? Eu cheguei, sei lá, tinha... Em outubro, por exemplo. Eu falei, como é que tá aí a marcação? Ela falou assim, a gente abriu março agora. Eu falei assim, mas março está muito longe. Todo mundo que marca vem? Ela falou, não, a gente confirma no dia anterior, metade desmarca. Eu falei, como é que está sempre cheio? As pacientes que ligam de manhã, a gente caixa de tarde. Eu falei, pô, mas isso é sacanagem com as que estão marcadas para março, né? Aí eu falei, então vamos fazer aqui o que eu fiz na Barra. Aí eu comecei. Começa quando? Em março? Eu falei, não, começa mês que vem. Ninguém pagou. Você liga para todo mundo, fala que agora é assim, que o pagamento tem que ser adiantado, né? E aí ela fez e não ficou ninguém. Caramba. Não tinha ninguém. Quantas consultas tem semana que vem? Marcava 30. 15 num dia, 15 no outro. Quantas tem semana que vem? Ninguém. Na outra semana, ninguém. Desesperador. Desesperador. Porque eu aumentei a consulta e fiz a cobrança antecipada. Aí na outra semana tinha um na terça, um na quinta. Falei, não vou vir aqui 2 vezes não, bota os 2 no mesmo dia. Entendeu? E aí, logo depois, eu também, para eu fazer isso, eu tinha que diminuir o volume. Então, de 15 consultas, eu passei para 6. Então, eu cotei, sei lá, 18 você consultas. Mudou, eu acho que também foi todo um processo, né? Você foi mudando seu posicionamento também, até nas redes sociais, né? Sim. E a gente vai vendo que você vai criando, é muito essa questão de criar a marca Bianco. Não é só hoje o Bianco, Fernando. Vocês têm uma marca ali e você tem um posicionamento todo voltado para o fortalecimento daquela marca, né? Vocês hoje têm uma clínica de atendimentos ali. Isso foi um site que eu peguei de uma paciente minha. Porque não adianta o meu atendimento ser bom, se a minha enfermeira é ruim, se a minha físio é ruim, se a dermato que eu indico é ruim. Então, assim, acaba que quando você consegue para você, o resto tem que ser, né? Então, eu indicava uma pessoa para fazer, as pacientes vinham reclamando dela. Mas não tem nada a ver comigo. Ela falou assim, mas você que indicou. Sim, você deu a sua credibilidade para aquela pessoa. E não tinha como você garantir o serviço, porque não era o seu, né? Só tem um jeito de eu garantir, de eu controlar isso. Sendo então, seu, estando dentro do seu negócio. E aí a gente começou, que se não fosse a Marina, a gente não tinha conseguido fazer isso, porque dá muito trabalho. E aí vocês fizeram todas essas parcerias que hoje vocês têm ali, os parceiros. É difícil arrumar, né, parceiro que tem a mesma filosofia. Sim. Que a gente é uma filosofia muito honesta com o paciente. E é difícil você arrumar isso, alguém que tem a mesma filosofia, que tem a mesma competência, que vista a sua camisa, é difícil isso. Eu falo muito sobre isso, né? Sobre quando a gente está fazendo algum negócio e a gente vai trazer algum parceiro ou contratar algum colaborador, a gente precisa entender se os valores daquela pessoa estão alinhados aos nossos. Porque se não tiver, pode passar 1 mês, 2, 3, mas uma hora vai dar problema. Então é melhor você já perceber isso, tentar perceber isso já no início dos contatos, ali, quando você começa a se relacionar com essa pessoa, para já evitar isso, né? No seu caso, pode ocasionar perda, pode trazer uma mancha para a marca, dependendo do tipo de posicionamento que o profissional tem. Então, precisa fazer uma boa análise ali antes de trazer a pessoa para perto, né? E quando o nosso ficou legal, a gente começou a ver que as reclamações vinham de quem não era da equipe. Ou alguém que prestava um serviço, ou alguém que vendia alguma coisa para a gente. Então, assim, só que era difícil, porque para você pegar aquilo, existe, né? Você vendeu um kit pós-operatório, você tem que ter um controle de estoque, você tem que ter compra, venda, assim, é toda uma gestão, toda uma gestão que alguém tem que fazer. Senão acaba que você que fica o responsável por não entregar direito. Sim. Então, e aí, imagine você, que tem uma hora X, tem que parar para fazer gestão de estoque. Não tem como, não vai acontecer. Não tem como, não vai acontecer, porque é uma hora muito cara. É aí que entra a Marina.
E aí entra a Marina, Aí que entra a que Marina. tem profissionais que Não. ajudam e Não, auxiliam sim, ela mas dentro ela do que é serviço. e ela é gestora. super prática. Não, você vê que a Marina é super organizada, né? Não, Você bizarramente. Eu sou conversa com ela, você procrastinador, ela percebe não. isso. Eu fiz alguns cursos de tipo que eu chegava, tá, vou botar em prática. Ela primeiro que ela fez comigo, ela já chegou no outro dia e já começou a planejar e já começou a botar em prática mesmo. e do nada Não, ela porque o Fernando não faz. Porque se deixar na mão do Fernando, ele não vai fazer. Então, a gente, ó, já falei, você vai fazer o contrato, não sei o quê, nananana, na semana seguinte já tinha tudo esquematizado, tudo organizado. Falei, isso aí, gosto assim. mas é um- E essa ideia de integralizar isso foi a partir desses comentários dessas pacientes. Quando elas começaram a reclamar. Mas qual foi o ponto de decisão, assim? eu operei uma paciente que veio do Mato Grosso do Sul para operar. E o marido falou que ela só ia operar se fosse comigo. Então, era uma paciente que tinha uma condição muito boa, era uma conhecida de infância. E ela veio, ficou 20 dias no hotel. Trouxe mãe, trouxe filha, trouxe o marido. E aí, contratou enfermeira todos os dias. Aí, no último dia antes dela ir embora, a gente combinou de jantar. Porque ela já estava de alta, já estava bem, vamos jantar. E aí, a gente pediu para ela o feedback negativo dessa. E aí, a gente nem dormiu. Marina ficou assim a noite toda. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer Pra que eu fui agora? perguntar? E aí a gente conversando, tipo assim, da enfermeira. A enfermeira foi uma das queixas, né? Aí eu conversando com o marido dela, que é um advogado super conhecido. Aí eu falei assim, cara, não tem como eu contratar enfermeira, porque você contratar uma enfermeira é difícil, e tem todo o trabalhista. Sim. Ele falou assim, compliance de empresa. Você não precisa contratar nada. Você só estabelece como é que aquela pessoa que está fazendo o serviço tem que trabalhar. Se ela trabalhar desse jeito, você contrata ela. Se ela não trabalhar desse jeito, eu falei, faz total São sentido. os Porque para o parceiros, médico né? isso não faz sentido. Sim. Entendeu? Para o médico, assim, o serviço dela é ruim, não tem problema. Entendeu? É o problema O dela. meu serviço foi O bem meu é feito. bom, mas não é bem assim, né? E aí a gente fez, fez tudo. Todas as queixas dela. Aí ela não tinha queixa nenhuma da cirurgia. Só Mas o processo do todo sistema foi ali. ruim para ela. Então, ela foi, assim, uma virada de chave para a gente. Mas hoje vocês não têm, não é só a questão da parceria com a enfermagem, vocês têm a parceria com a físio, mas vocês têm a parceria também com uma nutricionista, com uma nutróloga. É uma coisa de tratar mesmo o paciente como um todo ali, né? É porque isso é muito difícil, né? Você vai fazer uma cirurgia, é difícil para o cirurgião explicar, perder o tempo explicando para o paciente o que ela pode comer. Porque cada um tem um tipo de refeição, tem gente que tem intolerância ao glúten, tem gente que não gosta de lactose, assim, é muito complexo isso. Então, tem que ter um profissional capaz e específico para o pré e para o pós-operatório, que é diferente da dieta normal. Que faz diferença. Faz total diferença. Então, eu trazendo uma nutricionista capacitada, ela melhora o meu resultado e melhora a experiência do paciente, porque ela já dá uma orientação para ele, o que ele vai fazer antes e o que ele vai fazer depois. Então, ele se sente amparado em tudo. Até o resultado da cicatrização, né? Tudo, tudo. Melhora tudo. Então, não adianta nada se a sua cirurgia ser linda, se um paciente está todo inflamado, está comendo mal, entendeu? É, questão do pós-operatório também, né? Porque você foi lá, fez seu show, Sim. fez sua mágica Não e a adiantou pessoa nada. não segue e vai ficar por aquilo mesmo. Sim. E aí depois reclama, não gostei. Não, calma aí, amiga, você não... Não, e cicatriza mal mesmo, inflama mesmo. E aí, aquela paciente que você daria alta para ela em 20 dias para voltar só para acompanhar a cicatriz, às vezes você fica 2 meses com ela, toda semana no consultório. Eu estava acompanhando o seu Instagram, né? E eu vi algumas coisas que você foi comentando ali. E um dos pontos que você falou, que eu sou totalmente leiga nesse mundo de cirurgias, né? É a questão do lipedema. O que é esse lipedema? Como é que, o que funciona? O que ocasiona isso? Como O trata? lipedema é uma doença inflamatória da gordura, né? Ela acontece na gordura, a gordura fica com uma fibrose e fica acumulada, geralmente em membros inferiores. E aquilo tem um componente genético, e os componentes hormonais. Aquilo geralmente vai aparecer ou quando a paciente tiver o primeiro ciclo, ou quando a paciente tiver gravidez, ou na menopausa. E aquilo não tem cura. E é uma coisa que, se você olhar até 5 anos atrás, o PubMed, que é a lista de publicações médicas, era 0. Era um trabalho em 1940 e até 2013, 15, nada. De repente deu um boom, que as pessoas começaram a entender mais. Hoje ela já é classificada como doença.
E tudo é muito novo ainda, mas se sabe que é uma doença inflamatória da gordura, que não tem cura, que a carne vermelha piora, que o álcool piora, que o exercício de impacto piora, Que loucura. que o glúten piora, a lactose piora. Então, assim, tudo isso a paciente tem que ser tratada como um todo. Então, por mais que eu lipoaspirasse uma paciente com lipedema, nem sabendo o que era lipedema, que até pouco tempo atrás eu mesmo não sabia reconhecer, voltava. Ela voltava para o zero. E é uma doença progressiva, então ela vai piorando com a idade. Então, uma paciente que ela começa acumulando um pouquinho na perna, depois ela vai aumentando. Quando ela tem 50 anos, ela não anda direito. Caramba. E Caramba. você vê, às vezes você vê que a paciente é gordinha, mas ela tem uma patata da perna, um tornozelo desproporcional, uma perna muito cheia, e que ela começa a dobrar, ela começa a andar assim. Aquilo provavelmente é lipedema. E como é que funciona para a pessoa, assim, de repente, se olhar e ver que isso aqui é um ponto de atenção, devo procurar um especialista para saber se é ou O não? mais fácil é quando a paciente é magra, da cintura para cima. Já viu aquelas pacientes que são magrinhas? Yasmin Brunet. Yasmin Brunet tem lipedema. É visível ela. Caramba. É uma paciente de lipedema. E aí, quando eu vi ela, eu nunca tinha reparado. Quando eu vi ela no Big Brother, eu falei, essa menina tem lipedema. E depois ela falou que tinha. Então, você vê que ela é uma... Por que não aparece tanto? Porque ela é magra. Muito magrinha, deve Quando ela engordou controlar. um pouquinho, já começou a aparecer mais. Então, Que estava toda desregulada dentro da Sim, casa, toda comendo qualquer outra inflamada, coisa. comendo qualquer coisa, fumando. Então, assim, isso vai piorando o seu lipedema. Então, ela tem que voltar, senão... Então, onde é que acumula? Acumula mais em quadril, em coxa, né? Algumas pessoas em perna, outras pessoas em braço, às vezes nos dois. É muito comum a associação de coxa e braço. Mas é cirúrgico também? Você só trata a gordura da maneira cirúrgica. Entendi. Entendeu? Você vai Se tirar aquele quando você excesso. começa a dieta, quando você começa a desinflamar o paciente, que é através de dieta, medicação, exercício específico, é um tratamento multidisciplinar. Você melhora o organismo da paciente. Às vezes melhora um pouco o aspecto da gordura, mas a gordura não sai dali. Entendi. Então não adianta você aspirar uma paciente inflamada. O pós-operatório vai ser horrível, ela vai fazer seroma, ela vai fazer um monte de complicação, e se ela não aprendeu a tratar clinicamente a doença, ela vai voltar com essa gordura. Entendeu? E assim, está associado à depressão, porque a paciente é aquela paciente que nunca conseguiu ficar magra. Né? É aquela paciente que todo mundo fala vai emagrecer, porque isso é gordura, que os 50% associado com a obesidade. Então, assim, é uma doença que até pouco médico ainda sabe reconhecer. Então, quem é que reconhece hoje buscando? Cirurgião plástico, angiologista, endocrinologista, são médicos que geralmente dão o diagnóstico de Que eles têm lipedema. mais capacidade, né, de reconhecer isso. E aí você está falando de lipoaspiração, você, apesar de ter o lipedema, é conhecido pelo contorno corporal ali. Eu acho que é o que você mais faz hoje. Então, gente, o que mais faz hoje é contorno corporal como um todo. Mama, lipo, abdômen, cirurgias do contorno corporal. Eu fui levado para isso, né? No começo, o que eu mais investi foi que fui para os Estados Unidos, foi para ver face, nariz, fiz curso em Dallas, que na época era a meca da cirurgia de nariz do mundo, mas acabou que não é uma coisa cultural da Baixada. Às vezes você via paciente com um nariz enorme e ela Queria queria botar botar o um peito. peito. Ou Vai ficar proporcional, hora ou essa. aquele rosto todo enrugado, sabe? E queimado de sol, você vê aquele rosto que não tinha cuidado. E eu falo, essa vai querer fazer o rosto. Não, ela queria fazer a mama, ou fazer uma lipo. Então, foi o que eu acabei fazendo mais. E aí, em 2017, eu fiz o primeiro curso, 2016, o primeiro curso de lipo HD que teve no Brasil, com o cara que inventou, foi em São Paulo. E aí, eu fiz em 2016. Mas, assim, ninguém falava em lipo HD. Demorou ainda muito tempo para alguém falar. E qual a diferença da lipo normal para a lipo HD? A lipo HD é uma lipo mais artística. Ela vai querer... vai ressaltar a tua musculatura, a tua própria musculatura, né? Então, não adianta pegar uma paciente sem músculo e fazer lipo HD. Entendi. Você vai desenhar a gordura e ela vai ficar bem esquisita. Mas agora eu só entendi algumas coisas. E é o que mais tem hoje. É o que mais Sim, tem eu hoje. já vi casos de pacientes que claramente não tinha isso e aí fica um trabalho bem
Fica Bem muito complicado, esquisito, né? Fica entendeu? os gominhos, Fica, assim, igual fica, desenhado, né? e aí fica bem complicado. É porque, assim, eu acho que é uma subespecialidade ali para HD. Entendeu? Eu acho. Porque não só exige de você um treinamento, como é aquele negócio, treinamento, curva de aprendizado, material específico e então você ir num congresso, assistir aquilo ali e falar, isso aí eu mal eu consigo fazer. Aí você sai desenhando gordura de todo mundo na mesa, esticada, com luz e Fica lindo. fica Cenário maravilhoso, perfeito, né? entendeu? Andou na praia, fica ridículo. Aí É. você vê uma paciente com 40% de gordura no E tem corpo. como reverter depois? Tem, mas se for muito marcada é difícil. Entendeu? Hoje em dia, na Colômbia foi onde surgiu. Na Colômbia tem cirurgiões especializados só em reversão de lipo-HD. Porque Caramba, que foi feito foi muita discriminadamente, gente. né? Mas quando você fala em... Até aparelhagem é outra, quando A você fala. aparelhagem é outra. E o tempo de cirurgia Bem também. maior. Qual é o tempo de. Eu fazia uma lipo em 2 horas, até 2017. Ela passou para 4 horas, 4 horas e meia. E o tempo de recuperação é o É o mesmo? mesmo, é o mesmo. Mas é uma cirurgia que você usa uma série... Eu aprendi a fazer lipo com uma cânula que hoje deve custar uns R$300. Né? Era uma cânula de 300, uma mangueira de 100, um lipoaspirador, você fazia uma lipo. Até hoje você faz. E muita gente faz e faz bem. Mas quando você faz... Só que as coisas vão evoluindo, né? A gente não evoluiu do Motorola para o iPhone. Sim, é. Né? Sim, Você é. evoluiu da cânula para um aparelho de ultrassom, para um jato de plasma. Então, as coisas vão evoluindo. Você tem que evoluir junto. E essa é uma coisa que vocês prezam muito lá, né? Ir atrás das melhores tecnologias, das tecnologias de ponta. Eu sempre fui para... Todo ano eu ia num congresso em Nova York. Todo ano eu ia. Era o melhor congresso de cirurgia plástica que tinha no mundo. Eu ia fazer questão de ir todo ano. E era uma fortuna. Naquela época ninguém me pagava nada para eu ir. Mas eu ia. É legal ir para Nova York. Todo ano não é legal. Legal você viajar cada ano para um lugar. Não, Mas... ainda mais viajar para o congresso, né? Porque Você não ia era pra- para pra aproveitar, Não, era e para assim, estudar. você né? vai para passear. Eu falei, não, o congresso custa $2.500. Você vai para ficar no congresso. Senão você não paga $2.500. Né? E aí eu olhava aquilo tudo e falava, cara, que legal. Pena que eu não consigo fazer isso no Brasil. Né? E hoje eu consigo fazer igualzinho, faz no melhor lugar do mundo, faz em Nova Iguaçu. Que Mesma legal, né? coisa. Isso é muito maneiro. Isso, legal. Muito legal. Eu vi também, a gente acabou falando sobre contorno corporal, você falou da mama, que você tem uma técnica que é a recuperação de 24 horas, né? Como funciona? Na verdade, essa técnica foi inventada por um cirurgião americano em 2000, foi publicada em 2002. Em Caramba. 2006, eu estava na residência, Colégio Brasileiro de Cirurgiões, Botafogo, temos uma palestra para ir lá hoje. Aí cheguei lá, era um maluco todo esquisito. Ele tinha uma roupa meio africana, tipo uma túnica com uma touca assim. E aí, fomos lá assistir. O que era? O cara tinha inventado a colocar a prótese pela axila. E eu já estava fazendo na época da residência. Aí eu falei, vou lá ver esse cara. Sim. E ele não falou nada de axila. Ele deu 4 horas de aula ensinando como era a recuperação em 24 horas. E aí, quando acabou, eu, cara, enlouquecido, né? Eu falei, chefe, vamos fazer isso. Ele, você é louco, olha pra ele. Esse cara é louco, não sabe nada, não. Não fazendo essa maluquice, não, isso não dá certo. 2006, cara. Eu comecei a fazer isso em 2019. Olha só. 13 anos depois. Não, e ele, em 2006, ele fazia uma cirurgia dessa em 20 minutos. Caramba. Ele botou a cirurgia em tempo real. Aí ele botou a cirurgia dele acontecendo, como é que ele fazia tudo, como é que era o pré, como é que era o pós. Ele assim ensinou passo a passo. Esse cara era um gênio. Só que louco mesmo, porque naquela época, você imagina. Aí depois de uns anos, já o sucessor dele foi num congresso em Miami. Aí nesse congresso em Miami tem cirurgia ao vivo. O cara operou a mulher de manhã e a mulher estava na festa de noite. Caramba. Prova E social purinha. Prova social purinha. Então, de manhã ele operou, a mulher foi embora e de noite estava na festa. Que era o protocolo dele, que a paciente tinha que sair de noite para Para jantar. comemorar que a Tá no cirurgia. livro dele, tá no livro dele. Não, é porque pra paciente, se a paciente ficasse em casa dormindo, ela contraturava a musculatura e ela ia sentir dor. Então, ele obrigava a paciente a... Ele era cheio de... Ele fez todos os protocolos, ele era um gênio. E aí, em 2019, eu quis mudar a técnica e fui lá nesse meu amigo, né? E esse meu amigo fazia há uns 2 anos já. Mas você vê, a gente era para ter começado a fazer isso há muitos anos atrás. Mas qual a diferença dessa técnica das 24 horas para uma técnica tradicional? Na verdade, é tudo diferente, só o código é igual. Mas o maior benefício não é só a paciente voltar às atividades em um dia.
né? E isso acontece mesmo, gente. O paciente dirige no outro dia, faz as coisas, carrega filho no colo, Caramba. Caramba. tudo em 24 horas, desde que seja só aumento, né? Sem tirar pele, só colocar a prótese. O maior benefício é como você coloca esse implante. Porque esse sucessor desse cirurgião, que é um cara chamado Adams, que é dos Estados Unidos, ele fez um estudo que se você fizer do jeito que ele te diz, né, você vai ter 30% menos chance de rejeição desse implante. Então, na verdade, a cirurgia é boa porque você vai demorar, essa prótese vai durar mais tempo em você. Então, isso é a principal vantagem, menos reoperação. Então, você tem menos chance de reoperar. Então, dura mais tempo, em matéria de não precisar trocar. Ah, se vai cair ou não vai cair é outra coisa. Entendi. São coisas... Isso que seria aquela técnica da alça que você fala ou não tem Isso é nada a ver outra com coisa. isso? É outra coisa. Isso é para mastopexia. Várias especializações real. É muita coisa. É assim, A mastopexia é quando você tira a pele, Você tira né? a pele. Mas não necessariamente precisa colocar o não silicone. necessariamente precisa colocar o silicone. Hoje vocês já fazem até com enxerto, não tem A uma gente usa coisa gordura, assim? né? Isso veio por causa do explante. Sim. Teve todo um monte de gente tirando prótese, doença do silicone. Isso, e aí o explante começou. É isso que eu falo. Aí a cirurgia começou a evoluir. Porque muita gente fazendo, cada um fazendo uma coisa diferente. No final das contas, você aprende que fazendo desse jeito. Aí você aprendeu o quê? Se você faz uma lipo e vai fazer a mama da paciente, você pode usar aquela gordura em alguns locais da mama para deixar o resultado mais bonito. Então, quase todo mundo que faz lipo e mexe no peito, a gente vai usar a Vai gordura. fazer. Hoje ainda tem aquela coisa que você precisa trocar a prótese depois de um Precisa. tempo. A prótese não é definitiva. As pessoas confundem, falam, minha prótese é vitalícia. Não, tem algumas próteses que têm garantia vitalícia. Não quer dizer que ela seja para sempre. Entendi. Quer dizer que se ela der problema com 20 anos, você tenha uma outra de graça. Mas a prótese, você só tem uma certeza que quando coloca, que você vai ter que trocar um dia. E aí as pessoas têm procurado, de repente, essa outra técnica por Sim. conta disso, né? Por conta disso. De não ter a obrigação De ter que de ter. reoperar Mas o depois. resultado de prótese, só prótese que dá. Sim, é um É. seio diferente. Eu, E quando a gente fala em seio também, agora vocês têm ainda uma cicatriz em L, em né? L. Na verdade, a cicatriz L tem 40 anos, tá? Não tem nada de novidade. É o jeito que ela é feita, que nem a prótese embaixo do músculo. Ela já existe há 50 anos, só que hoje ela é feita de uma maneira diferente. Hoje você tem tecnologias que te permitem a evolução. Então, no Rio, é a terra do Pitangui. O Pitangui tem uma técnica de mama excelente, que é em T. Então, o L foi inventado, não foi no Brasil, mas o expoente era de São Paulo. Então, não pegou no Rio. E realmente, os resultados não ficavam tão bons. E aí, hoje ela evoluiu. E aí, no Rio, pegou muito. Porque a gente A decote também. porque a gente tem técnicas de cicatrizes reduzidas, mini T. E tem a técnica em L. As pessoas preferem o L. Pegou no Rio. Você vai no Paraná, Shotcar, por exemplo. É o Que é a quê? cicatriz reduzida. Ah, tá. Entendeu? E você falou sobre a prótese embaixo do músculo. Qual a diferença da prótese em cima do músculo e embaixo do músculo? Do jeito que a gente... As próteses, elas evoluíram bastante, né? Então, a prótese era mais espessa, ela era mais grosseira. Hoje ela é mais lisa, com menos textura na superfície. Essa prótese precisa de mais sustentação. E os resultados também ficaram muito mais... As pacientes do Brasil são as mais exigentes do mundo, em matéria de resultado de mama. Se você assistir uma aula de mama na Europa, nos Estados Unidos, você vai falar assim, o leigo fala assim, mas essas mamas estão tudo caídas. Entendeu? E para eles está excelente. A gente não. A gente tem que entregar um peito de prótese, quando é colocação, quando é mastopexia, quando é Perfeito. troca, tem que ter o resultado de prótese. Então, a gente tem essa escola de resultados artificiais e as pacientes não acham artificiais. Elas não querem um peito natural, assim, 280. Assim, não é natural. Quem nasce com um Pô. peito desse? Entendeu? Quem é, né? Eu gostei assim, discreta. Eu estou mostrando 300 ml para ela no computador. Não, porque é diferente, mas realmente é um padrão, né, muito do Brasil, desse corpo escultural, essa coisa torneada. Eu acho que é muito E Brasil é um padrão que eles isso. não entendem. O trabalho mais conhecido publicado é de um inglês, do Patrick Malute. E esse cara tem um trabalho que todo mundo cita, que ele diz que as proporções ideais da cirurgia de prótese são 45-55. Então, aqui é menor que aqui. E no Brasil, ao contrário. Aqui tem que ser maior que aqui.
E aí eu dei uma aula com ele uns 2 anos atrás, online. Então, eu falei antes dele. Não, eu falei depois dele. Ele falou assim, eu não entendi. É o contrário do meu trabalho? Eu falei, é o contrário do seu trabalho. Porque no trabalho dele só 8% queriam um resultado diferente. Eu falei, aqui no Brasil, 8% querem um resultado igual ao seu. É totalmente diferente. Eles não conseguem entender isso. É muito cultural mesmo, Sim. né? E A aí vida deles é mais fácil. É mais fácil, né? Porque o sonho, quando fala de colocar silicone, né? É o perfeito ali, o escultural. Não Sim. existe o natural. Se for para fazer o natural, não faço. É muito forte essa questão de... Tanto que se você vê alguém que fala assim, eu coloquei silicone, aí você já logo já imagina aquele Sim, peito durinho pra cima, bem redondo. bem Aquele redondinho, decote aquele bonito, decote né? bonito. Se você vê uma coisa no resultado, você vai falar assim, Assim, ué, não deu certo. não colocou. O que que aconteceu? aconteceu? Ah, Deu botou problema? pouco, amiga. O que houve? O que houve? O que aconteceu? Eu peguei uma paciente que veio da Itália, Tava brasileira sem que mora dinheiro? na Itália. Aí ela, paciente, a gente pede, né, quando manda consulta, quando a paciente marca uma consulta, a gente manda um vídeo para ela, meu, dizendo, agradecendo a marcação da consulta, falando que eu vou tirar as dúvidas dela, como é que vai ser a consulta e se ela quiser mostrar algum resultado para ela trazer. Sim. Né? E aí, essa paciente da Itália, ela consultou online, e aí quando ela veio presencial, ela me mostrou. Eu falei, ela só me mostrou o peito caído. Eu falei, esse aqui é o que você gosta. É isso que eu gosto. Eu falei, tá, eu vou te mostrar os meus, você vê se você gosta mais ou não. Aí ela, não, eu gosto mais dos seus. Mas se ficar assim também tá bom. Tá ótimo. Essa vai ficar Obrigado, senhor. satisfeita Venha. assim, com certeza. Vamos botar Entendeu? focar a nossa publicidade toda pra Europa, fazer turismo de. Mas elas não gostam. Entendeu? É capaz delas não gostarem. Aquilo que elas fazem, a gente. Mas essas pessoas, há uns 2 anos atrás, eu fui para Buenos Aires dar umas aulas. Eu dei 4 aulas. E dei 4 aulas com um cara que é muito conhecido. Professor da Universidade de Michigan, é um cara que tem N publicações. Cara, os resultados dele, pro padrão dele, pro nosso padrão, assim, era reoperação em quase todos os casos. A paciente não ia aceitar aquele resultado. E na Argentina as pessoas aplaudindo ele. Maravilhoso, gente. E quando a pega faz o silicone, ele sem o silicone em si, né? Com o enxerto da gordura. Acho que tem como fazer só com enxerto, né? Tem. Mas o resultado não fica desse É mesmo natural. jeito, né? Como é que funciona isso? Na verdade, você consegue usar gordura para aumentar a mama, tem uma quantidade limite, porque a pele não estica, né? E ele vai ficar natural. Não tem jeito. Não Então- fica parecido, vou substituir por prótese. Não. Resultado de prótese é só prótese. Mas a sustentação da prótese é melhor do que você fazer um enxerto, ou não faz diferença isso? Não, dependendo do jeito que você faz, porque a prótese ela tem um formato definido. O enxerto é como se fosse um castelo de areia. No começo ele vai bem, depois não adianta você ir aumentando, que ele não vai ficando aqui. E se emagrecer Ele vai também, de repente, espalhando. pode perder, né? Tem tudo isso. E nem sempre a pega é igual de um lado do outro. Então, o enxerto, o aumento por si só, não é uma coisa previsível. São duas técnicas que você faz. Às vezes Só que elas as são pessoas- juntas. Às vezes você faz o aumento com gordura. Você bota a prótese e coloca a Só pra gordura. deixar mais torneado. Legal. Você, ao mesmo tempo, traz o torneado, mas também traz uma... A gente usa muito Naturalidade, explante. né? A gente retira a prótese e a paciente não tem pouco tecido. Aí a gente usa a gordura para tentar simular aquela prótese que ela tem. Não fica igual, mas ela ficaria sem nada, porque tirou uma prótese e ela fica com uma mama legal. Peitinho de moça. E a técnica Mila? O que é essa técnica Mila? Então, Mila que fala Mila. mesmo? Na verdade, quando surgiu essa técnica, eu falava, esse nome é muito feio, né? Porque eu lembro direto... Da eu música. sou velho, né? Da eu música. lembro do Netinho, né? Aham, eu pensei a mesma coisa. Eu lembro do Netinho. 1001 Noites de Amor Gente, com não você. tinha outra. Não, nem sei Mas que música é. esse nome não é do Brasil, ele veio de fora. É Minimally Invasive Lipoabdominoplasty. Então, lipoabdominoplastia é minimamente invasiva. Então, é aquela paciente que teve filho, tem diástase, tem hérnia, e ela não tem pele para fazer uma plástica de abdômen. Então, se inventou fazer aquilo por vídeo, né? Por videoendoscopia. Então, você faz 3 buraquinhos e faz por vídeo aquilo. Aquilo é um tratamento de diástase, né? As pessoas começaram a associar aquilo com a lipo-HD e com as tecnologias de retração. Porque como você solta a pele, você usa a tecnologia de retração para ajudar essa pele a colar de novo, Que é o Renuvium. que é o Renuvium, entendeu? O Morpheus, todas as tecnologias de retração. Então, graças a essas tecnologias, surgiu a Mila.
Entendi. Entendeu? Mas pouquíssima gente vai ter indicação de Mila. Mas ela é menos invasiva, vamos dizer assim. Ela é menos invasiva porque a cicatriz são 3 desse tamanho de vídeo. Se a paciente tiver cesárea, e essa é uma sorte delas, porque no Rio todo mundo tem cesárea, a gente faz pela cesárea. E aí, como a paciente tem cesárea, e geralmente a cesárea tem um degrauzinho em cima, a gente ainda tira um pouquinho de pele. Então fica melhor ainda o resultado. Aí você faz a correção de diástase pela cesárea e faz uma lipo com os aparelhos todos juntos. Mas geralmente, quando você fala em contorno, qual é a operação que você faz mais? É a lipo ou é a abdômen total, abdominoplastia? É lipo e muita lipo com abdominoplastia. E depois da Mila, muita gente faz a lipo É com a porque você Mini faz também. as duas, no caso. Você faz a lipo junto com a abdominoplastia. Dificilmente você faz o abdômen quando você faz sem lipo. Porque o abdômen só tira pele. Entendi. Ele não dá contorno corporal. Ele só tira excesso de pele. Por isso que antigamente as pessoas faziam e ficavam tudo quadradona, Você né? vê muito isso É. até hoje. Você vê muita paciente falando, eu fiz lipo, eu fiz abdômen, mas eu fiquei quadrada. É porque não fez a lipo. A cirurgia do abdômen, a lipo é um complemento, né? O abdômen é retirar a pele, costurar a musculatura, reposicionar o umbigo. A cirurgia do abdômen é essa, fechar diástase. E aí, como que é a recuperação tanto do Mila, o nome do outro que você falou foi Renúvel. O Renuvion. Renuvion é um aparelho de retração de pele, geralmente a gente faz com lipo. Então a lipo ela causa uma flacidez, porque você tira muita gordura muito rápido. E aí essa pele, o seu corpo vai fazer ele aderir. Seu corpo vai ter uma retração natural. Mas o Renuvion ele ajuda essa retração, ele potencializa essa retração. Então você tem menos chance de ficar flácido. Né? Então pode ser feito sem lipo? Pode, mas ele é ideal pós-lipo. Então você depois da lipoaspiração você passa o Renuvion no corpo todo, ele ajuda aquela pele a colar. E aí, o tempo de recuperação com essa técnica? Com a lipo é igual de uma lipo. 3 a 5 dias, com o abdômen 15 dias. Entendi. E a mama, a gente tem uma recuperação, se não for essa de 24 horas, geralmente é quanto tempo? 15 dias. 15 dias também. E aí, para voltar à vida normal, de academia, tudo, Braço, 3 meses, mas para você voltar para uma academia, 1 mês. Você só não vai malhar braço. Mulher não malha muito braço. E como é que você faz a Marina, quando veio aqui, né, falou que às vezes a paciente vem pedindo um tipo de procedimento, mas o recomendado para ela não é aquele procedimento, seria outro. Quais são os critérios assim que são importantes analisar na hora de eu decidir ali, tanto como paciente como você como cirurgião, o tipo de cirurgia, a né? rede social ajudou, ela atrapalha em algumas coisas, ela ajuda em outras, né? Para paciente que não tem uma noção do próprio corpo, às vezes ela atrapalha, porque ela vê uma Mila, né, e ela fala, eu quero fazer essa Mila, mas ela teve 3 filhos, quando ela senta a barriga dobra, ela tem 0 indicação de Mila. Então, a rede social é legal porque, assim, quando o paciente marcava consulta com você, né, ele não operava com você por 3 coisas, né? Uma, ele não tinha dinheiro para te pagar. A outra, ela queria fazer lipo e era plástica e ela não quer cicatriz, né? Por exemplo, diferente do que ela queria, o que ela tinha que fazer. E a terceira, ela não ia com a sua cara. Ué. Sim. Né? Você nunca viu, você às vezes sentava Sim. na frente, não batia o santo, né? Hoje, com a rede social, você acabou. A paciente só vai marcar, a não ser que você seja um personagem diferente da rede social, ela só vai marcar com você se ela gostou de você. Hoje, todas as fichas têm, assim, indicação, Instagram. Aí você pergunta assim, mas você me viu no Instagram? Não, a minha tia operou com você. Você vê, o Instagram é mais importante do que a tia ter operado. Entendeu? Porque aquilo é que validou a indicação. Ela começou a te seguir por causa da tia, mas ela tá ali porque ela te viu no Instagram. Instagram. Se eu não pergunto, ela nem fala da tia. O que é importante é o que ela viu no Instagram. Ué. Entendeu? Então, assim, é uma coisa muito louca isso. Então, ali você já tem muita informação. Né? Do mesmo jeito que você tem muita informação, você também consegue se enganar muito, porque às vezes você vai ver antes a paciente de pé, com uma luz branca, e ela está lá feia, e aí você vê ela deitada no escuro, com uma luz, e você fala, pô, eu consigo fazer isso. E não tem nada a ver com o seu corpo, aquilo só foi feito para te vender uma coisa. Sim, e o que mais tem é isso. Isso é o que mais tem. Manipulação de foto, né? Sim. Não, tem... A gente tem um dos grandes perigos de você acreditar em qualquer antes e depois que você vê é esse, na verdade. E ainda tem os profissionais que não são profissionais, né? Que a gente pegou um caso, acho que recentemente na mídia, de um profissional em Nova Iguaçu que estava fazendo cirurgias plásticas. Que ele era E na realidade ele era eletricista.
Então, assim, é Mas eu muito acho, importante você olhar o referencial do profissional, sim, né? vê se eu ainda, eu boto a culpa ainda na pessoa que vai, mais do que no cara. Porque você ser enganado por um eletricista, É por seu puxado, né? médico, é puxado, É. sim, é puxado. Entendeu? Assim, eu já escutei muito de paciente assim, falou assim, doutor, sabia que ele não era plástico, então eu nem procurei saber. Que o valor é muito mais Entendeu? baixo. Ela sabia, eu não procurei saber ou não, porque eu desconfiava que ele não era. Olha só, que doideira. Então Botar a é sua melhor vida em nem. risco É pelo. melhor nem saber, porque. Não, deixa, é melhor, esquece. Então, a plástica é uma coisa assim. Ontem eu consultei uma paciente orientada, advogada, tinha um bom nível social, bom nível cultural. Ela, eu tô pensando em fazer um preenchimento com uma substância que é super polêmica. Ou seja, ela tem todas as informações. Ela sabe que aquilo, quando dá errado, dá muito errado. Na cabeça dela, ela fala assim: mas é tão difícil dar errado, né? Olha o pensamento. Assume o risco de. Olha o pensamento que a pessoa tem. Ela, como é pouco, a chance de eu me ferrar muito é pequena. Olha só. Só Se que tem uma pode chance de você ser. se ferrar É. muito, é melhor você não Sim, fazer. é mais uma Essa é pessoa a instruída. lógica. Não. Como é pequeno, dá para eu fazer. É isso. As pessoas são assim. Hoje teve uma paciente que reclamou no meu Instagram. Na verdade, nem foi minha paciente. Ela reclamou que eu mandei ela emagrecer 15 quilos. Que ela ficou deprimida por causa disso. Se eu mandei ela emagrecer 15, ela provavelmente estava uns 30 acima do peso. E eu mandar ela emagrecer por segurança dela, deixou ela deprimida. É porque E também é tem isso, né? entender, As né? pessoas acham que você vai fazer um milagre, né? Que ela vai entrar lá com muitos quilos acima e vai sair com aquele corpo escultural perfeito Sim, de... eu acho isso assim, acho isso bem difícil, né? Eu acho que não fui eu que falei que ela com certeza ela sabe que ela estava muito gorda, entendeu? E aí eu falei isso para ela, ela ficou chateada, não sei o que ela achou que eu não ia mandar ela emagrecer, que o importante para mim é ganhar dinheiro. Sim. As pessoas não entendem que quando a gente manda uma pessoa emagrecer, primeiro que a cirurgia não é segura para aquele peso que ele está. Segundo que a cirurgia fica ruim, E aí não vai ter resultado que a entendeu? Não pessoa adianta você quer. pagar. Dinheiro não compra isso. Entendeu? Então, quando você tem mais risco na cirurgia, sua cirurgia vai ficar pior. A única coisa que você tem que fazer para acabar isso tudo é emagrecer. E ela acha um absurdo você fazer isso. As pessoas acham é mais fácil eu pagar e deitar numa mesa para fazer uma cirurgia que eu não preciso do que emagrecer. Olha que É muita loucura. loucura, É né? muita loucura. É muita Entendeu? loucura. Essa pessoa não tem que fazer Porque cirurgia tem plástica. todo um processo de Sim, recuperação, cirurgia plástica tem risco, porque estética, é uma cirurgia toda que você não cirurgia tem precisa. É uma cirurgia toda, que toda pode ter um cirurgia risco. tem Melhor que risco, seja o né? médico, melhor o Então, o hospital. que você tem que fazer? Diminuir os seus riscos. Sim. Né? Um paciente com sobrepeso, com obesidade, ele tem um risco muito maior. Então, por que você vai operar? Até outras complicações que às vezes nem está ligado à Sim, plástica, né? Às entendeu? vezes não está nem ligado à cirurgia, mas às vezes só de você fazer um sedativo, de aplicar uma anestesia, pode dar algum problema em outras questões, né? Sim, então é Então, muito é bem complexo isso. complexo, né? Então, você tem que salvar o paciente dele próprio. Por É. isso que é tão fácil um eletricista operar. Porque a paciente, quando ela bota na cabeça que ela quer fazer, ela vai fazer. Não interessa. Independente do profissional. É. E vai achar alguém que faça. Vai achar alguém que faça. O problema maior é esse, porque nem todo profissional também vai ter essa consciência de tipo, não vou operar porque pode dar uma confusão. É pior paciente, não é só pelo dinheiro, né? Muito paciente que eu pego de outros médicos, elas são insatisfeitas com a cirurgia bem feita. A cirurgia dela é bem feita. É que realmente não dava para ficar melhor com aquele tipo de situação. Com aquele peso, com aquela mama. Ou seja, ela não foi... E não acho, assim, cada um tem médico que não discute com o paciente. Chega lá, tem uma mama grande, usa 52 de sutiã. Eu quero botar uma prótese. Ele, tá bom. Ele reduz a mama, bota uma prótese. Ah, não ficou do jeito que eu queria. Não, você não me falou como é que você queria. Você queria botar uma prótese e reduzir. Eu fiz. O serviço foi feito. Ela não vai ficar satisfeita nunca. É muito complicado. Então é muito importante analisar isso, né, para indicar, porque depois no final acaba saindo o seu nome, né? A sua marca ali pode acabar Sem entrando em dúvida. jogo. Então é melhor dizer não do que às vezes se submeter à vontade e ter algum tipo de Sim, transtorno ali na frente. Você Né? você não trabalha pelo dinheiro. Entendeu? O grande ponto é você não trabalhar pelo dinheiro. Eu também tenho que gostar da cirurgia que eu estou fazendo. Sim. Se eu não gostar, eu não vou fazer.
É simples assim. A paciente ela tem dificuldade, às vezes, de entender. Doutor, porque eu vou ver se eu vou operar com você, né? Eu falei assim, eu também vou ver se eu vou te operar. Quem disse que eu te Como assim? quero? Como assim? Quem disse que eu te quero? Como assim? Até esse momento eu não vou te operar. Entendeu? Porque eu não gostei. Eu acho que você não está pronta. Entendeu? Nem orçamento eu vou te dar. E elas acham isso um absurdo. Tipo, a cirurgia plástica é muito banalizada, né? Sim, Ela acha que a cirurgia plástica é como se ela fosse comprar uma roupa. Eu quero P, mas você usa G. Mas eu quero P. Eu estou pagando. E isso acaba criando a credibilidade que você tem, né? É. Porque quem conhece o seu trabalho, quem conhece o que você faz, sabe da credibilidade que você carrega. Como eu não faço, elas ficam chateadas comigo. Entendeu? Mas eu fico feliz quando a paciente fala assim, ele mandou emagrecer, eu fiquei deprimida. Eu falo, eu fiz a coisa certa. No caso, a gente tem até uma nutricionista para te indicar, uma nutróloga para te agora indicar. a gente tem todo um Então, negócio isso tudo aqui. era assim, vai para... Hoje eu consigo controlar esse processo todo. Então, quando a paciente... Teve uma época que eu tinha filtro de peso. Isso me criou tanto problema. Porque eu não queria consultar pacientes acima do peso. Porque eu sabia que eu ia negar a cirurgia, eu achava sacanagem. Entendeu? Eu falei, a paciente vai vir... Elas não entendiam isso, elas entendiam como gordofobia. Entendeu? Como assim eu estou gorda, eu não posso consultar? Não, é porque você não vai estar pronto, ele quer que você emagreça. Não adianta você vir agora, o investimento é alto para consulta. Né? Se você tem que perder 10 quilos, isso são 6 meses. O orçamento já não vale mais, a consulta já não vale mais. Então eu queria poupar isso. Hoje não, E tem dias que a maior parte dos... Tem dias que eu atendo 6 pacientes, 5 eu mando para nutróloga, para endócrino, para emagrecer. Mas essa questão de vocês fazerem tudo integrado, é bom que você não perde aquela paciente também, de uma certa forma. A intenção de você... Na verdade, tem um livro muito bom do Simon Sinek, que é criar conveniência. Né? Você cria conveniência para o paciente. Isso é em todas as áreas. Né? Então, o melhor dos mundos seria o paciente vir em mim e eu vender tudo para ele. Então, você tem que perder 15 quilos. Então, a sua cirurgia ela a consulta com a nutricionista, com a nutróloga, as medicações, você vai perder 15 quilos, você vai operar, está tudo incluído. Foi assim que o 7-Eleven foi criado. O 7-Eleven é uma... A história, já leu essa história do 7-Eleven? Não, nunca. O 7-Eleven é a maior rede de AM/PM, rede de posto de 24 horas. Ela vendia gelo, numa época que não existia geladeira. Caramba. Então todo mundo tinha que comprar gelo para manter as coisas. Aí o cara começou a botar uma farinha para vender junto. Aí o cara começou a criar conveniência. E aí, essa história é muito legal. E aí, só que a farinha dali era, sei lá, R$5. E no mercado era R$1. Mas o cara não queria ir no mercado. É porque você paga R$20 numa Coca-Cola na conveniência. Sim. É criar conveniência. Então, você conseguir fazer isso para o seu paciente também é importante para o seu paciente, para o seu cliente. Né? É legal você ter tudo isso. Então, lá no consultório, a gente tenta fazer isso, criar conveniência. Você paga pela comodidade, de fato. Entendeu? Com certeza vai ser mais caro, mas vai ser melhor. Entendeu? Já estou aqui mesmo, já fico aqui, todo mundo se conhece. A mesma qualidade que tem um, tem outro. É isso. E você pode cobrar por isso, pela conveniência. Você falou no comecinho, né, que você faz a cirurgia, tem um bom resultado, mas falou da importância do pós-operatório, né? Eu queria que você explicasse mais um pouquinho sobre isso, sobre o impacto do pós-operatório, dos cuidados ali após a cirurgia, para o resultado final ali da paciente. Essas cirurgias que a gente faz hoje são cirurgias relativamente novas, principalmente em relação às tecnologias. Então, é difícil, não é que a físio não seja boa, ela simplesmente não teve a chance de aprender a lidar com aquelas tecnologias. E aí, essas físios que a gente indica, elas têm esses treinamentos específicos, que também surgiram nos últimos anos. E, às vezes, muda tudo. Um pós-operatório que não seja daquele jeito, eu nem posso falar que é mal feito, porque funciona para a maior parte. Um pós-operatório não indicado para aquela cirurgia vai estragar aquela cirurgia. Então, você usa um Renuvium, que serve para retrair a pele, e você faz uma massagem modeladora no pós-operatório, e você solta aquela conexão toda que você fez. Que loucura. Entendeu? Se você for muito um pouquinho E aí você gastou um dinheiro violento para fazer um negócio, vai lá Entendeu? numa fisioterapeuta baratinha, porque eu já gastei, não quero gastar mais para fazer a minha drenagem. E para lipo tradicional, que ela serve. Sim. É boa. Alguns aparelhos fazem vácuo, que são aparelhos consagrados no pós-operatório de lipo. Se você fizer isso com quem fez Renuvium, você vai soltar Perdeu as conexões. todo... Aí você perde o resultado. Que loucura. Muito doido. Surreal. Né? Então a gente faz a mesma coisa. Controla
o processo. A gente nem sempre consegue controlar, porque às vezes o paciente mora fora, mora longe, mas sempre que possível a gente consegue. Mas pelo controlar. menos orienta também, né? Mesmo que ela não consiga fazer com a sua equipe, tem uma Sim. equipe especializada, procura Às alguém vezes que a seja... básica, aquela drenagenzinha manual básica, é muito melhor do que qualquer coisa. Então, se a paciente vai para longe, o que eu vou fazer? Drenagem linfática manual. É isso, só. Não vai usar ultrassom, não vai usar nada. Depois de um mês, aí você usa essas coisas, para não prejudicar o resultado. E quando a gente fala da operação, as pessoas se preocupam muito com a cicatriz também, né? Vocês têm todo um... Sim. No Uma pós-operatório a gente faz laser na cicatriz, usa cola cirúrgica para todo mundo. E agora a gente tem a doutora Marcela, que é a nossa dermato, então eu não preciso mais me preocupar com a cicatriz. Já está incluída na minha cirurgia uma avaliação dermatológica. Legal. Nossa hora Faz voou, muita né? diferença, é. Nossa hora Ainda voou. falaríamos sobre muitas coisas aqui. Não, porque é um mundo, né? Existe um mundo ali para entender, para explorar e conhecer mesmo. E ainda mais no seu caso, né? Que é alguém que tem várias especialidades, que buscou muito o conhecimento, que busca constantemente essa evolução e se preocupa tanto com a experiência do cliente, né? E aí eu queria que para finalizar, assim, você fizesse, explicasse para o pessoal como é que faz para te contatar, onde te encontra nas redes sociais, para quem ainda não te segue, como é que faz para seguir. Então, nosso Instagram é @Fernando Bianco, né? E tem a @Clínica Bianco, que tem a Blip também, que é o Instagram a gente tem uma área hoje só para lipedema, a gente tem um protocolo de tratamento clínico, justamente para quê? Para ter às vezes ela tem uma nutricionista, uma nutróloga, uma vascular, uma fisioterapeuta, e cada uma faz de um jeito. E a gente tem todo o protocolo pré. E a paciente não precisa nem operar, ela tem só lá o protocolo para ela fazer clínico, mesmo que ela não queira operar, ela vai aprender a lidar com a doença dela, o que ela tem que fazer, como é a drenagem, como é a meia, para ela viver bem. Se ela operar, ótimo, se ela não operar, ela já aprendeu a viver com a doença dela. Só para finalizar, você deixar uma mensagem para quem está começando, para quem é médico, está querendo enveredar nessa... A medicina está difícil hoje. Eu acho que mais do que nunca hoje se especialize. Abra mão de ganhar dinheiro para ganhar experiência, e isso vai pagar lá na frente. E hoje em dia ninguém mais faz isso. Verdade. Bom que eu vou trabalhar bastante ainda. Mesma coisa, rede social. Hoje em dia, os recém-formados saem já mega celebridades de Instagram, mas não sabem como é que é a realidade na prática. E na vida real, você sabe ser médico, né? É bem isso, né? Isso é bem complicado. Então, isso eu sinto falta nos meus próprios colegas. Às vezes eles voam sem saber andar, e isso vai atrapalhar eles mais para frente. Momento, né? Foi um prazer ter você aqui com a gente. Uma pena, já acabou. Obrigado. Iríamos falar mais e mais. Fernando, obrigada mais uma vez por você ter aceitado o nosso convite. A gente vai deixar todas as arrobas aqui para vocês seguirem. Quem tiver curiosidade para conhecer mais sobre a clínica também, tem o podcast da Marina aqui, só buscar lá no nosso histórico, que ela é a dona da empresa, ela que manda em tudo, ela que organiza. Então, às vezes, você está querendo virar essa chave também de ser, né, o médico para o empresário, e lá tem várias dicas legais, vale a pena ver o podcast da Marina. Foi um prazer. Obrigada. Obrigado, tchau, gente. Até a próxima.